Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio Bussoli, sou programador. Sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que eu fiz, né? Que eu diria que é a melhor ferramenta para quem quer operar com fluxo no gráfico, tá? Eu diria até que você só precisa dessa ferramenta, apesar que no meio do vídeo eu mostro uma segunda ferramenta que eu também fiz, que complementa essa, e aí sim não falta nada, né? Mas só essa ferramenta aqui ela já vai substituir pelo menos 3 ferramentas de fluxo que a gente tem no Profit, né? Então vou apresentar aí para vocês. Vamos lá, pessoal. Obviamente, né? Antes de mais nada, a gente vai apresentar, ver aqui como é que a gente baixa o indicador, né? Mas antes eu preciso, né, me desculpar com vocês pela demora aí de postar vídeo de novo. Não vou ficar me justificando nem nada, só vou pedir desculpas pela demora. Nos grupos do Telegram lá eu expliquei certinho o motivo. Mas é isso aí. Sempre que eu acho que a gente vai engrenar, acontece alguma coisa, mas eu acho que agora vai. Vamos lá, pessoal. Como é que você vai baixar esta ferramenta? Duas maneiras, tá? A tradicional, para quem gosta e já está acostumado, que é no link na descrição aí tem, né? O link para você baixar direto do Google Drive, ok? E para quem, né, que é uma coisa mais prática, pode baixar direto dentro do próprio Profit, né? Não é na lojinha, tá, pessoal? Não costumo usar a lojinha do Profit. Vocês vão baixar no grupo, tá? Que eu tenho aqui dentro do Profit. Como é que você faz para encontrar esse grupo? Clica aqui neste botão, tá? No chat. Ele mudou o nome, né? Antes era Connect Chat. Ele vai abrir essa aba lateral. Você vai clicar nesta lupa e vai procurar o meu canal. Meu canal é o Júlio Bussoli Oficial. Uma vez que você já entrou no meu canal, não precisa procurar mais, né? Ele já fica aqui do lado. Inclusive você pode salvar ele, né? Você pode fixar ele. Fica mais fácil de você encontrar. E aí, o indicador é esse aqui, ó. JB Index SDA, saldo de agressão acumulado. A gente já vai entender certinho como é que funciona, tá? Como é que você baixa? Clica com o botão esquerdo, ele já aparece aqui, ó. Você está importando uma estratégia. Deseja continuar? Você clicou em OK, já importou para dentro do seu Profit. Muito mais prático do que o Google Drive, tá bom? Mas o Google Drive está lá porque eu sei que tem gente que prefere baixar por lá, ou tem gente que não consegue baixar por aqui, né? Tem gente que usa VPN, né? O Profit em nuvem não consegue baixar por aqui, então eu continuo mantendo, né, as duas formas. Beleza. Então já entendemos como é que a gente baixa, né, a ferramenta. Agora a gente vai entender como é que usa a ferramenta. Eu já coloquei ela aqui no gráfico, não mexi em nada, ela já vem assim, mas a gente vai ver que tem uma configuração bem importante que eu deixei desligada, justamente para você definir se você vai usar ela ou não, né? Vamos lá. Bom, pessoal, para quem não sabe o que é agressão ou tem dúvida, eu fiz uma explicação bem bacana, né? Para quem é novato no fluxo ou não entende muito bem, neste vídeo aqui, ó, robô absorção de fluxo, tá? Então eu fiz um robô que trabalha com, né, fluxo, e eu explico certinho o que é a agressão lá e por que ela é tão importante, tá? Só para explicar aí para quem está caindo de paraquedas nesse vídeo e não sabe nem o que é fluxo, né, ou o que é agressão, tá bom? Então vamos lá. Então é o seguinte, pessoal, a ferramenta ela vem dessa forma, tá? Ignorem tudo que está aqui na tela. A gente vai pegar aqui, ó, o último pregão, né, para entender melhor como é que funciona. Eu vou fazer uma leitura aqui, basicamente candle a candle, tá? Para a gente entender melhor. O nome do indicador ele já entrega o que ele faz, né? O saldo de agressão acumulado, tá bom? Mas vamos lá. Primeiro candle do dia, ele está marcando para a gente aqui, ó, uma barra vermelha, né, negativa de menos 20 mil, né, 20,37 mil, tá? Beleza. No primeiro candle do dia, ele não vai fazer nada, ele só vai marcar de fato a agressão, tá? Se ela quer dizer, o saldo da agressão. Se o saldo é positivo, se é negativo. O que é o saldo? É a diferença, né, entre a agressão de compra e a agressão de venda. Tá bom? Então isso está explicado no vídeo lá que eu mencionei antes. Então qual que é o saldo aqui?
saldo é negativo em menos 20 mil. Você vai falar, pô, já tem uma ferramenta no Profit que, né, que funciona fazendo isso. Sim, tem uma ferramenta no Profit. Beleza. Mas vamos lá, que tem diferenças, né? Ela não faz só isso a nossa ferramenta aqui. Bom, segundo candle do dia, olha só, agressão levemente positiva, né? A gente consegue ver aqui pelo tamanho que foi basicamente 0 a 0. Eu disse, né, no começo do vídeo, a gente está no começo ainda basicamente, que lá na metade do vídeo eu ia falar de um outro indicador, né, que complementaria esse. Porque é o seguinte, aqui a gente vai ter tudo que a gente precisa sobre a agressão. Só que a gente perde um único indicador, né, um único dado, né, que principalmente quem trabalha com candle vai usar, quem trabalha com Renko não vai precisar, que é o volume, tá? Mas eu já fiz esse indicador há muito tempo atrás, que é o indicador volume com agressão, que eu vou mostrar já para vocês. Porque é o seguinte, o saldo aqui foi levemente positivo, beleza? Mas eu não sei a quantidade de contratos que entrou aqui. Eu não sei se a quantidade de contratos deste candle aqui, que formou esse doji, foi maior do que o candle anterior. Então, com o volume, eu vou ter essa informação. E a gente já vai ver, né? Como é que funciona. Primeiro a gente vai ver só esse indicador, depois a gente vai tentar juntar os dois, né? Então vamos lá. Opa, primeiro candle do dia, saldo bem negativo. Segundo candle, saldo levemente positivo. Opa, terceiro candle, a gente voltou a ter uma queda expressiva aqui, né? A gente teve uma diferença entre a agressão de compra e a agressão de venda de menos 16 mil contratos, né? A gente não sabe o volume que foi negociado, mas isso não importa para quem está operando, né? Basicamente, né, em cima do saldo de agressão. Opa, aqui o nosso indicador já mostra, né, uma das ferramentas dele, né? Que é o seguinte. Vocês viram que nos primeiros 3 candles não teve diferença nenhuma. Ele se comportou exatamente igual. A gente pode até colocar aqui. Então vamos lá. Então em cima a gente tem o meu indicador, e embaixo a gente tem o indicador do Profit, volume de agressão. Inclusive eu acabei de descobrir que esse saldo de agressão acumulado se bem que não, é o contrário. Então tem um indicador no Profit chamado saldo acumulado de agressão. Então ficou muito parecido, mas eu não vou mudar mais, né? Já até postei para vocês no grupo, já estou gravando o vídeo, então inclusive este outro indicador tá aqui também, a gente já vai ver ele, né? Vamos lá, o que tem de diferente aqui, ó? Vamos voltar, como a gente só tem 4 candles, a gente pode ver de novo. Bom, as informações estão batendo? Sim, né? Menos 20,37, 338 e no terceiro candle menos 16,03. Beleza, tá tudo perfeito. Vamos para o quarto candle. Então aqui já tem a primeira grande diferença. Ele continua mostrando, tá, o saldo de agressão a menos 13,01. Então a gente tem essa informação, menos 13,01. Porém, aparece uma nova informação aqui. O que é isso aqui, pessoal? Toda vez que a gente tiver 2 candles, 2 ou mais, tá? 2 ou mais candles com a agressão, o saldo, né? Saldo de agressão para o mesmo lado, ou seja, ou 2 candles com saldo de agressão positivo, ou 2 com saldo negativo, ele vai pegar e ele vai somar, tá? Esses saldos. E ele vai mostrar pra gente numa forma muito parecido com outro indicador do Profit chamado Waze Wave, né? Que ele cria umas ondinhas. Isso aqui fica muito mais bonito no Renko, tá? A gente já vai ver. Inclusive eu não falei, mas esse indicador ele funciona com qualquer tempo gráfico, tá bom? Qualquer tempo gráfico, qualquer tipo de gráfico, ele vai ler certinho. É óbvio, né? Está aqui no gráfico do mini índice de 5 minutos. Então, a agressão que aparece aqui, o saldo de agressão, é baseado no candle de 5 minutos do gráfico que a gente está, né? Se eu vou para o gráfico de 1 minuto, ele vai pegar, né, e mostrar o saldo de agressão de cada candle de 1 minuto. Quando eu vou para o Renko, né, a gente tem a mesma coisa. Cada box do Renko tem, né,
a sua agressão de compra e agressão de venda, e o nosso indicador vai mostrar pra gente, né, o saldo, se é positivo ou negativo. Então ele pegou aqui e fez o seguinte, ó. Aqui a gente teve o segundo candle com saldo negativo. Então ele mostrou pra gente qual foi o saldo deste candle, porém somou com o candle anterior e projetou aqui pra gente. Então, juntando esses dois candles que, né, que vem em sequência, a gente tem menos 29,03, né, de saldo negativo. Vamos passar de novo. Opa, olha só. A gente teve mais um, né, candle aqui com bastante agressão negativa. Menos 42,35. Essa informação a gente não perde, ó. Menos 42,35. Só que o que ele está fazendo aqui? Ele está somando essa agressão negativa que foi muito grande, né? A gente pode comparar aqui embaixo, ó, a diferença do candle, né? A diferença do volume, né, que entrou aqui, e ver que é muito maior do que dos dois candles anteriores. Mas ele está somando, tá? Então ele está pegando esse menos 42, 42 mil, tá, pessoal? Menos 42 mil, e somando, né, com os dois saldos anteriores. E ele vai fazer isso, pessoal, né? Até, olha só, mais uma coisa aqui, né? Quem está usando pela primeira vez pode até achar estranho, porque é o seguinte: aqui embaixo você está vendo que o saldo ele foi bem menor, né? Foi menos da metade do que o saldo do candle anterior, né? Só que aqui a barra aumentou. Olha só, ele continuou projetando, né, uma barra gigantesca aqui. Por quê? Né? Porque ele continua somando, pessoal. Enquanto tiver saldo negativo, enquanto não mudar para um saldo positivo, ele vai somando este saldo, com este saldo, com este saldo e com este saldo. E vai projetar para a gente aqui, né, em forma de onda, pessoal. Então ele vai estar sempre aumentando, enquanto o saldo for negativo, porque ele vai estar sempre somando. Quando o saldo for positivo, olha só, saldo positivo, 6,32, 6,32. O que acontece? Ele zera a contagem. Por quê? Porque houve agora um candle onde a agressão de venda foi menor do que a agressão de compra, tá? Então é resetado isso aqui. Só que assim, isso aqui é uma informação importante, né? Sim, uma informação importante. Então, a gente vai ver que a gente tem como obter essa informação também, tá? Mas vamos lá, vamos prosseguir. Candle positivo, ele vai zerar, né, esse acumulado aqui. Opa, segundo candle positivo, 6,81, quase a mesma coisa. Porém, aqui a gente tem projetado, né? Então ele vai somar os dois candles que tiveram agressão positiva e vai fazer ali, tá, a onda, né? Olha só, mais uma vez aqui como é que tá. Então, basicamente 8 mil contratos positivos, né, na compra, né, agressão de compra. Então, esse histograma ele vai sempre subindo enquanto a agressão for positiva. Opa, agressão negativa. Então já zera a contagem de novo. Próximo candle, negativo. Olha só, já começa a formar onda de novo. E assim, né? Olha como ele vai somando, né? Aqui a gente tem basicamente um serrote, né, pessoal? E aqui a gente tem, né, um histograma bem decrescente, né? E isso se encerra sempre que tiver a agressão oposta, ok? Então essa é a grande diferença do saldo de agressão que a gente tem no Profit para o meu indicador saldo de agressão. Eu falei para vocês que estes dados aqui, né, quando vira, né, do saldo de agressão negativo para o positivo, né, são importantes, né, não seriam dados para ser descartado, como acontece aqui, que a gente está vendo, né? Então a gente tinha muito saldo negativo nos candles aqui, e do nada, porque teve um saldo positivo, a gente já vai ignorar tudo? Não, tá? Se a gente vier aqui no nosso indicador, deixa eu só excluir esse saldo de agressão primeiro aqui. Antes de excluir, pessoal, quer dizer, já excluí, né? Mas antes da gente ver o que a gente ia ver, eu vou mostrar para vocês o outro indicador, tá? Que eu falei para vocês que complementa este de cima. Vamos voltar lá para o primeiro candle, tá? Prometo para vocês que não vai demorar muito. É o seguinte, lembra que eu falei para vocês da questão do volume, né? A gente perde a informação do volume aqui, por quê?
porque ele está vendo só a diferença. Então, assim, né? A gente teve 51 mil agressão de compras e 50 mil agressão de venda. A gente teve um saldo de 1.000 positivo, correto? 51 menos 50, 1.000. Se a gente tem 201 mil agressão de compra e 200 mil agressão de venda, a gente continua tendo o mesmo saldo de 1.000 positivo. Mas percebam que o volume foi 4 vezes maior, né? A gente tinha um volume de basicamente 100 mil contratos no exemplo anterior desculpa, pessoal. E a gente pulou para 400 mil contratos. Então, a diferença é muito grande. Tem gente que não vai se importar, porque saldo é saldo. Não importa se foi negociado 50 mil contratos ou 500 mil contratos. Eu quero saber qual foi a diferença pro saldo positivo para o negativo. Beleza, tudo bem. Agora, para quem vai fazer o uso do volume, esse indicador aqui vai cair como uma luva, que é o volume com agressão que está na V2, né? Versão 2 foi lançado bastante tempo no canal já. Você pode pegar aí na descrição, tá? Ele vai dar essa informação que tá faltando. Só que, diferente do volume normal, porque seria muito fácil. Só você colocar o volume no seu gráfico e pronto, acabou. É o seguinte, ele vai continuar mostrando a agressão de compra e a agressão de venda dentro do próprio volume. Olha que bacana. Então aqui, em cima, ele está falando pra gente que teve menos 20 mil contratos, né? Foi uma agressão negativa, né? De 20 mil contratos. Se você fizer a conta da forma que está aparecendo aqui, vai dar errado. Não é assim que faz, tá? Como que você pode fazer aí para saber se realmente tá certo? A gente está falando aqui, ele está mostrando aqui um saldo lá em cima, um saldo não, né? Um valor. Este é o valor do volume, tá, pessoal? Volume total. Então a gente teve 249,45, tá? Para facilitar. Esse foi o volume total. A gente vai tirar, né, o volume aqui sim, né, tá a agressão de compra. Então menos 114,54. Então a agressão de venda foi 134,91, tá? Aí sim a gente consegue pegar esse valor e tirar 114,54. E a gente vai ter o valor de 20,37. Olha só como está batendo certinho, tá? Então, este indicador, ele vai dar pra gente, de fato, o volume que foi negociado e ele vai mostrar pra gente como que foi dividido esse volume entre a agressão de venda e a agressão de compra. E aqui a gente tem um saldo, tá? Então, olha só. Lembra que eu falei pra vocês? Tudo bem que aqui, né, até que faz sentido. A agressão de compra foi muito, né, foi quase zero aqui, ó. A gente estava quase no 0 a 0. A agressão de compra foi muito pequena aqui, comparado com o candle anterior. O volume foi menor também, mas nem tanto quanto a gente está vendo aqui em cima, né? Vamos passar mais um candle. Olha esse outro candle aqui, ó. A gente teve uma agressão de venda gigantesca, né? Um saldo, né, bem negativo, correto? Mas a gente vê o volume foi menor do que foi negociado nos dois primeiros candles, tá? Então são informações que se complementam, olha só, né? Como a gente teve muito mais volume neste candle aqui, que de fato teve muito mais agressão, né, de venda. E olha só como os indicadores se complementam, né? Inclusive, pessoal, uma dica, tá? Para quem for usar esse indicador, ele tá assim dessa forma no meu porque eu fiz o seguinte, ó. Botão direito, propriedades, em aparência, na linha 1, tá? O automático dele é esse branco, ok? Para quem usa o gráfico muito próximo assim, o branco não vai atrapalhar, tá? Mas quem afasta o gráfico, você vai ver que o branco ele vai ficar muito junto e você não consegue ver muito a divisão. Então, eu sugiro você trocar essa cor. Pode ser um cinza, pode ser um marrom. Se você colocar um preto, você tira basicamente o contorno de trás, ó, tá? Ele vira o histograma igual, né, é a versão de cima, tá? Então dá pra você mudar a cor aqui do volume com agressão. Beleza? Então esse é o indicador que eu queria apresentar para vocês, que complementa o indicador que a gente está vendo aqui em cima. Agora sim a gente vai ver a outra função que eu não mostrei ainda, tá bom? Então aqui no nosso indicador, a gente tem uma outra função que é o seguinte. Se a gente vier aqui em parâmetros do indicador, a gente tem
mostrar linha acumulado. Então a gente clicar em, OK, em sim, né? E dar OK. Olha só o que ele vai mostrar pra gente. Ele vai mostrar uma terceira, um terceiro preço, né? Terceiro nível de preço aqui, um terceiro dado, né? Que é o seguinte: é basicamente o acumulado do dia todo, tá? Se você está na dúvida, né? Se está na dúvida de, por exemplo, vamos lá, vamos voltar no primeiro candle do dia. Opa. Vamos dar um zoom aqui. Beleza. Agressão negativa, beleza. Opa, agressão positiva. Mas qual é o saldo? Ele está mostrando pra gente, ó. Se a gente teve 20 mil negativo no primeiro candle e só 338, aqui 20 mil, né? Isso. A gente teve 20 mil. Desculpa que eu tô com vírgula, com K e tudo mais, fica confuso. Então a gente teve 20 mil negativo no primeiro candle e só 338 positivo no segundo. Qual é o saldo? Porra, é negativo ainda. Então ele vai mostrar pra gente. Opa, mais agressão negativa e olha só. A gente tem agora a informação do acumulado do movimento, né? Então o movimento não está sendo de queda, não tem candles consecutivos mostrando que está tendo agressão, o saldo negativo, sim. Então tá aqui, né, a nossa projeção e tá o acumulado do dia todo também em cinza, tá? Então beleza. Olha só. Lembra que eu falei para vocês? Quando vira, né, o movimento, então quando tem um candle com agressão positiva, esses dados que a gente tem é resetado, né? Só que usando o acumulado, não. Esse dado continua lá pra gente. Então, olha só. A gente começa a ter agressão positiva, mas a agressão do dia acumulada ainda continua negativa. Correto? Olha só. Agora voltou a cair com agressão negativa. Opa, um candle com bastante agressão positiva. É hora de comprar? Não sei. Se a gente for ver durante o dia todo, qual é o saldo entre a agressão de compra e a agressão de venda? Ainda é negativo, né? Opa, olha só. Aqui, ó, nessa sequência, né, onde o preço subiu, a gente teve bastante, né, agressão de compra aqui, né? Só que o saldo ainda continua negativo. Então, assim, o que você vai fazer com essa informação, aí já não é comigo, tá? Estou apresentando uma ferramenta para vocês que tem tudo dentro dela. Tem o saldo, né? O saldo do candle, né, no caso. Tem o saldo acumulado do movimento e tem o saldo acumulado do dia. Por isso que eu falei que são 3 ferramentas dentro de uma só. Então você que usa essas ferramentas tudo separado, não precisa mais. E como eu falei, tá faltando o volume. Para quem opera candles, o volume é importante. Para quem opera Renko, não. Você nem vai precisar disso. Para quem vai precisar do volume, meu indicador, volume com agressão V2, que está na descrição também. Vamos ver o Renko rapidinho aqui antes de encerrar o vídeo? Antes do Renko, pessoal, esqueci de um detalhe, tá? Tem mais uma ferramenta aqui. Ferramenta não, né? Mais um parâmetro que é justamente para quem vai usar, né, o acumulado. Eu falei que, né, que tem o mostrar histograma acumulado, a gente também tem o mostrar linha acumulado, tá? Que é o seguinte, ver se a gente consegue achar alguma hora que isso acontece. Ele vai basicamente mostrar uma linha aqui amarela, como se fosse uma média móvel, né? Como se fosse uma linha normal, né? Mostrando qual é o acumulado. Vamos ver se a gente acha alguma hora que... Deixa eu pausar aqui primeiro para achar. Bom, ainda bem que eu pausei, porque naquele dia ali não tinha um exemplo que né, fosse mostrar. É o seguinte, quando a gente tem assim um dia muito lateral, né, com muita troca de lado, né, entre agressão positiva e negativa, a gente não consegue ver o acumulado, tá? Então essa opção ali é justamente para a gente ver o acumulado nesses casos aqui. Por exemplo, ó, se a gente tirar, né, essa opção, vamos lá, vamos desabilitar. Então, mostrar a linha acumulado, não. A gente não consegue ver o acumulado quando a agressão do movimento é muito grande, né? Ela se perde dentro desses dados aqui.
a linha serve justamente para mostrar isso, tá? Então se a gente ativar aqui os parâmetros de novo, mostrar a linha acumulado, vocês vão ver exatamente onde está o acumulado de agressão, tá? Ó, é óbvio, quando pega para um lado só, não é o caso, né? Continua muito, né? Opa, continua muito lateral aqui. Mas quando vai para um lado só, a linha perde, né, a utilidade. Mas olha esses casos aqui, ó. A gente consegue ver o acumulado, né, que estaria oculto atrás dessas barras, ó. Correto? Então serve para isso, para você não perder, para quem faz uso de fato, né, do acúmulo de agressão, você não vai perder essa informação dentro das outras informações, beleza? Bom, aí para finalizar o vídeo, mostrar no Renko para vocês verem que de fato, né, como fica bonito, né, o indicador nesses quando tem direção, né, como ele de fato constrói, né, um histograma muito parecido com o Waze Wave, né? A diferença é que é o seguinte, né, aqui a onda é quebrada quando existe um candle, né, no caso do Renko um box, que tem a agressão oposta, né? A Waze Wave não, ela usa outros parâmetros, outros cálculos que fazem, né, com que a onda, né, mude de direção. Então, inclusive eu vi que é indiferente, né, se tem candle positivo, se tem candle negativo, se tem agressão de compra positiva ou negativa. Ela usa de fato outros parâmetros, tá? Então, parece o gráfico do Waze Wave, mas é diferente, né? A gente tem uma queda bonita aqui, o indicador mostrando pra gente um acúmulo bem grande, né? Que é quebrado quando tem um box, né? Não precisa ser um box oposto, né? Poderia ser um box aqui negativo, mas com agressão compradora, tá? É indiferente se o box está indo para cima ou para baixo, se o box é positivo ou negativo. O que manda nesse gráfico aqui é a agressão é positiva ou negativa, tá bom? Inclusive eu tirei aqui o acúmulo de agressão para vocês verem que, né, como é que fica no Renko, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse é um indicador para vocês testarem aí, tá? Indicador gratuito, não precisa atualizar, tá? Você vai baixar ele uma vez, ele não tem data de expiração, você vai usar ele à vontade. E eu só peço para vocês aí que quem for baixar o indicador, quem for testar, se não se inscreveu no canal aí, se inscreva. Se não deu um like ainda, pode deixar um like. E entrem no grupo do Telegram, tá? E deixe seu feedback lá para eu saber se você tem alguma sugestão para melhorar o indicador, alguma coisa que eu deixei passar, né? Converse comigo lá no Telegram. Eu posso demorar para responder um pouquinho, mas eventualmente todo mundo é respondido, tá? Então é isso, pessoal. Então façam um bom proveito do indicador. Um abraço para vocês e até mais.